ao podcast Plano de Saúde e Taus. Eu sou Marcelo Santos e vou ser o seu anfitrião nesse vídeo no modelo Drops, aquele que é um pouco menor, que intercala os vídeos maiores, como você já sabe. No último vídeo a gente falou sobre a Resolução Normativa 557, que trata sobre os formatos as formas de contratação via CPF, via CNPJ para os beneficiários e empresas. E tinha uma parte que falava sobre orientação do beneficiário, que tem um regramento específico e, por bem, achei melhor deixar para depois, porque o vídeo já estava bem longo. Então, eu vou trazer para vocês aqui a parte da legislação que traz esse aspecto e logo depois já os documentos para que a gente faça a leitura em conjunto. Então, essa é a cara da Resolução Normativa 557, que a gente já viu da outra vez, e eu já deixei pronto aqui a seção 5 da orientação dos beneficiários. Vamos fazer a leitura disso e, na sequência, vamos ver os anexos que eles mencionam aqui. Artigo 30. Como parte dos procedimentos para contratação e ingresso aos planos individuais ou coletivos, as operadoras, incluindo aqui as classificadas como administradoras de benefícios, deverão entregar aos beneficiários dois documentos, então. Primeiro, o Manual de Orientação para a Contratação de Planos de Saúde, que daqui para frente vai ser chamado só de MPS. E o Guia de Leitura Contratual, GLC. E daqui para frente eu vou chamar só de GLC. Parágrafo único. O MPS e o GLC são instrumentos destinados a informar ao beneficiário os principais aspectos a serem observados no momento da contratação do plano de saúde e a facilitar a apreensão do conteúdo do contrato por meio de indicação das referências e seus tópicos mais relevantes. Então, como o contrato ele é bem grande e muito técnico, né? Porque ele vem numa leitura de contrato mesmo, a ANS decidiu fazer esses materiais para facilitar o entendimento dos beneficiários. Pelo menos este é o objetivo desses materiais. Artigo 31. Os anexos 1 e 2 dessa resolução apresentam os modelos de MPS e GLC a serem seguidos em sua íntegra pela operadora. Então não pode fazer pela metade, não pode entregar um e não entregar outro. Não, são os dois, incluindo a fonte e o tamanho de letra a ser utilizado. Então ela já dá até aqui a referência. Os documentos referidos no caput deverão ser entregues em material impresso ou mídia digital à escolha do beneficiário no momento descrito no artigo 33 e 34, que a gente já vai ver, porque a entrega são em momentos separados, conforme caso. Claro que aqui ele diz que a escolha de receber no meio físico ou digital é do cliente. Via de regra, a entrega se dá conforme a venda está sendo feita. Está sendo feita digital, vai no digital. Está sendo feita física, vai no físico, né? Poderá ser no físico. E claro, caso o cliente receba no digital e prefira, não, imprime que eu preciso físico, ele tem esse direito seguindo aqui o que diz a regulamentação. A entrega deverá ser feita pela operadora, inclusive aquelas classificadas como administradora de benefício, podendo ser intermediada por representante da pessoa jurídica contratante, nos casos de plano coletivo. Então vamos imaginar que a empresa está fazendo adesão de um novo beneficiário. Esse intermediário da pessoa jurídica contratante pode ser um membro do RH. Pode ser também um representante da administradora, uma corretora que faz a comercialização. Essa corretora pode ser representante da operadora também. As obrigações são as mesmas em termos de entrega desses documentos. Parágrafo 3º. Os itens padrão de acomodação, doença ou lesão preexistente, cobertura parcial temporária contidos nos anexos não se aplicam às operações de planos exclusivamente odontológicos. Então, é odontológico? Vai receber o mesmo material, mas não se aplicam esses termos. Parágrafo 4º. O item padrão de acomodação, contido no anexo 2, não se aplica às operações de planos exclusivamente ambulatoriais, já que planos ambulatoriais cobrem consultas, exames e terapias, mas não a internação clínica, cirúrgica e obstétrica, então não tem a parte de padrão de acomodação. Ou combinados com odontologia. Artigo 32. A entrega do MPS e do GLC não exonera a operadora de plano privado de assistência à saúde do dever de entregar uma via do instrumento contratual contratante ao contratante pessoa física ou jurídica. Então, pessoa jurídica recebe o contrato, recebe esses documentos para distribuir para os seus
beneficiários que vão aderir ao plano. No pessoa física, recebe o contrato e também recebe esses documentos. Se a gente pegar um plano coletivo por adesão, a entidade que firma o contrato, que é a pessoa jurídica responsável, recebe o contrato. Os beneficiários recebem os dois documentos. O MPS, artigo 33, deverá ser entregue anteriormente à assinatura da proposta de contratação, segundo o tipo de contratação. Então, ele lista todos os tipos aqui. Então, a pessoa vai contratar, antes ela recebe o MPS. Já o GLC, que está no artigo 34, deverá ser entregue junto com o cartão de identificação, ou seja, após o beneficiário já estar com a sua contratação efetuada. Artigo 35. Sempre que demandada pelo beneficiário titular do plano coletivo, a pessoa jurídica contratante deverá disponibilizar cópia do instrumento contratual contemplando, no mínimo, os temas referenciados no GLC. Então, perfeito. A pessoa, mesmo com o GLC, ficou com dúvida e quer ter acesso ao contrato. A operadora, segundo a operadora não, a pessoa jurídica, segundo este instrumento, é obrigada a fornecer, no mínimo, aqueles pontos que estão no GLC. Pode omitir o restante? Pela leitura aqui, pode. Né? Ele tem obrigação, no mínimo, daqueles itens. Máximo, pode entregar o contrato como todo, não tem limitação. Artigo 36. Os formulários utilizados pelas operadoras, pelas pessoas jurídicas contratantes ou pelo administrador de benefício para a proposta de contratação ou adesão aos planos comercializados ou disponibilizados devem conter referência expressa à entrega desses dois documentos, com data e clara identificação das partes e eventuais representantes constituídos. Beleza. Agora vem disposições gerais, a gente já fez a leitura da outra vez. E se a gente descer um pouquinho mais, lá no finalzinho da instrução da resolução normativa, tem um link para seguir para o anexo. Clicando no anexo, ele já vai abrir o anexo 1 e o 2 em um único documento. Quem está nos acompanhando por vídeo vai verificar aqui o formato que é padrão deles. E esse manual de orientação de contratação do plano de saúde, o MPS, ele tem uma configuração bem para ser impresso e entregue em meio físico. Né? Veja que aqui tem a capa. Se descer aqui, 2 páginas seria do miolo e aqui a capa de trás, né? Frente, miolo, parte de trás. Como a leitura fica meio comprometida, eu vou aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil. Dá para aumentar um pouquinho mais. Aqui, dá. Então, manual de orientação para a contratação de planos de saúde. Diferenças entre planos individuais e coletivos, ele faz a abordagem que a gente já fez na resolução normativa 557. Das carências, aqui ele já traz carência para plano individual familiar, para os coletivos, separando o coletivo empresarial com menos de 30 participantes e com mais, e o coletivo por adesão, seguindo aquilo que também a gente já deu uma batida na resolução normativa 557. Descendo aqui porque seria o miolo do material, vou tentar ajustar para ficar bom de ver aqui. Fechou. Ele fala de cobertura parcial temporária, então traz as referências de cada um do plano pessoa física e dos empresariais, dos coletivos. Aqui tem a parte de mecanismos de regulação. Então, vamos fazer. Aqui a gente vai fazer a leitura completa. Os outros já saem em decorrência daquilo que a gente leu na 557. É importante que o beneficiário verifique: 1. Se o plano a ser contratado possui coparticipação ou franquia. Em caso positivo, é obrigatório constar no contrato quais serviços de saúde e como será a participação financeira. Qual é o percentual, qual é o teto, qual é a forma de pagamento e quais os itens que incidem e quais não esta cobrança. Como é o acesso ao serviço de saúde no plano que deseja contratar, exigência de perícia por profissional de saúde na entrada, autorização administrativa prévia, se tem ou não direcionamento a prestadores que só são permitidos se houver previsão no contrato. Então, qual é a regra em termos de utilização do plano? Reajuste, então, reajuste individual familiar, a ANS determina, todos os coletivos, eles são por livre negociação e a gente vai falar especificamente sobre isso num vídeo.
alteração da rede assistencial do plano. Então, aqui menciona que se a operadora for retirar algum prestador, ela precisa da rede assistencial, ela precisa comunicar os beneficiários, e aqui ele diz qual é a norma, né, em comunicação, observando com 30 dias de antecedência a substituição do prestador hospitalar. Então, ele é sempre prestador hospitalar ou que trata de urgência e emergência. Para os demais, essa exigência não ocorre. Vigência mínima do contrato individual familiar de 12 meses com renovação automática, e vigência mínima do contrato coletivo é negociada. Então, sempre está no instrumento jurídico que define aquele contrato. Regra de rescisão suspensão. Então, essa aqui eu vou ler, mas segue também aquilo que está na RN. Por que eu vou ler? Porque no pessoa jurídica eu entendo que tem uma coisa ali que faltou complementar. Nos planos individuais ou familiares, a rescisão ou suspensão contratual unilateral por parte da operadora somente pode ocorrer em duas hipóteses: fraude e ou por não pagamento da mensalidade. Então, isso aqui ele já deixa definido que são as formas que estão lá. No coletivo empresarial, nos planos coletivos, as regras de rescisão e suspensão contratual unilateral são negociadas entre a pessoa jurídica contratante e a operadora de plano de saúde. É importante que o beneficiário fique atento às regras estabelecidas em seu contrato. A rescisão unilateral imotivada por qualquer das partes somente poderá ocorrer após 12 meses de vigência do contrato, ou que após o primeiro aniversário, mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. Na vigência do contrato e sem anuência da pessoa jurídica contratante, a operadora só poderá excluir ou suspender a assistência à saúde de beneficiário em caso de fraude ou perda do vínculo de titular ou dependência. Isso também está lá na instrução normativa. Claro que aqui ele fala mediante prévia notificação da outra parte com antecedência de 60 dias, a qualquer tempo. Porém, nos planos que são para empresário individual, lá menciona que só pode ser no aniversário do contrato. Então é importante citar aqui. Logo abaixo ele faz um recorte sobre perda de vínculo e os direitos do artigo 30 e 31, que é o exonerado emitido, que a gente já viu em um vídeo específico. Agora eu vou voltar lá para a contracapa, vou fazer um ajuste aqui também para ficar bom de ler. Direito de migrar para plano individual ou familiar, aproveitando as carências do plano coletivo empresarial. Aquele diz, saiu de um plano coletivo empresarial, não consegue se adaptar ao exonerado emitido, por exemplo, precisa ir para um plano individual familiar. O beneficiário tem o prazo máximo de 30 dias a partir da extinção do beneficiário para contratar junto à operadora no plano individual familiar. Caso a operadora tenha, né, grande parte deles não tem. Esse direito não existe caso tenha havido apenas a troca de operadora por parte do contratante. Então, o contratante não cancelou o seu plano para ficar sem plano, ele cancelou para ir para outra operadora. Então, isso é um direito não de, eu quero escolher minha operadora. Não, é um direito quando a pessoa ficará sem cobertura. Cobertura e segmentação assistencial. Então, aqui ele já traz os tipos, se é só ambulatorial, se é hospitalar, ambulatorial hospitalar, com obstetrícia, se é odontologia, e traz a referência aqui, traz a menção do plano referência. O plano referência, nós vamos falar dele especificamente no episódio também, quando a gente vai falar de segmentação assistencial. Área geográfica e área de atuação, já falamos também num vídeo. A área geográfica se ela é municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados ou nacional. E a área de atuação é quais municípios ou quais estados compõem cada um desse grupo. Então, a atuação é municipal. Ok. Qual município? Só Florianópolis. Não, é grupo de municípios. Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu, que são os municípios que estão no entorno. Então precisa enumerar a área de atuação. E cito que é administrador de benefícios, que nós vamos falar num vídeo futuro, especificamente sobre a resolução normativa que trata desse assunto. E aqui ele fecha com os contatos da Agência Nacional de Saúde Suplementar e traz a menção aqui à resolução normativa 195/2009, ao invés da 557. Então, quando eles atualizaram lá, não atualizaram aqui. Então, seguindo aqui, e aí vem o guia de leitura contratual. Vou diminuir um pouco aqui para ficar melhor a leitura aqui. Diminuir um pouco.
Então, o que que o guia de leitura contratual traz? Que é aquele que vai ser entregue após a operadora entregar a numeração, a carteirinha lá pro beneficiário. Primeiro tem um espaço aqui para logo da operadora e fala do tipo de contratação, tipo de segmentação, padrão de acomodação, apartamento, enfermaria, né? E aqui tem um espaço, a página do contrato, para que possa ser preenchida aqui para ter uma referência rápida de buscar lá no contrato. Coberturas e procedimentos garantidos, aquilo que está no rol, qual é a regra, e exclusão, aquilo que está fora do rol e fora da cobertura do plano. O que é doença ou lesão preexistente, também já vimos. Especifica um pouco de carência e mecanismo de regulação, que a gente já viu ali no outro documento também. Vigência, né, quando iniciará o plano. Qual o formato de rescisão e suspensão, o formato de reajuste e a continuidade do plano pelo artigo 331 da lei, que nós também já vimos que exonera demitido. Traz os canais de comunicação aqui e traz a mesma menção desatualizada que é a resolução normativa 195/2020, 2009, né? De forma geral, era isso que eu precisava te apresentar, um pouco da regulamentação que trata desses documentos e a leitura dos documentos propriamente dito. Como de costume, já vou deixar aqui na descrição os links para que você possa acessar diretamente. Espero que tenha gostado e vejo você aqui no próximo vídeo.